Eu tenho esquizofrenia, um transtorno que, para quem não conhece, pode distorcer a realidade, trazendo alucinações e uma sensação constante de perseguição. Minha vida seguia um rumo controlado até minha cunhada, Nádia, se mudar para nossa casa. A partir daí, tive a certeza de que ela estava tentando me enlouquecer. Ela ficava sussurrando perto de mim, e quando eu perguntava o que ela tinha falado, ela fingia preocupação e dizia: "Ué, não falei nada", como se estivesse assustada por eu estar ouvindo coisas. O que me fez pensar isso é que as vozes só apareciam quando ela estava por perto. Antes dela se mudar para cá, eu não tinha mais esses episódios de alucinações há muito tempo. Passaram-se meses dela sussurrando perto de mim até eu ter minha primeira crise. E quando ela veio, lembro que eu chorei em silêncio na cama, repetindo: "É só ela, eu não estou louco", vez após vez. Mas aí veio uma segunda crise, apenas algumas semanas depois da primeira, e eu não aguentei mais. Contei tudo para minha esposa, Clara. Quando contei, ela ficou preocupada comigo. Não pela possibilidade da irmã dela estar fazendo isso, mas sim pelo que ela achava que podia estar acontecendo comigo. Ela ficava repetindo que a irmã dela jamais faria uma coisa dessas. A tentativa da Clara de me tranquilizar, dizendo que a irmã nunca faria mal a ninguém, não me acalmou. Na verdade, me deixou ainda mais nervoso. Os sussurros que eu ouvia quando a Nádia estava por perto pareciam naturais demais, frequentes demais para eu simplesmente ignorar. Comecei a observar ela mais de perto, notando como ela sempre falava sozinha quando achava que ninguém estava vendo, e como ela ficava parada nas portas dos cômodos, meio perdida, como se estivesse pensando em alguma coisa. Comecei a prestar mais atenção em todos os barulhos da nossa casa, tentando entender direito o que a Nádia estava falando, para conseguir alguma prova de que eu não era coisa da minha cabeça. Mas quanto mais eu me esforçava para ouvir, mais confuso ficava. A frustração da Clara comigo só crescia conforme ela me via ficando mais isolado e obcecado em provar que a Nádia estava agindo assim de propósito. Mesmo tomando meus remédios direitinho e indo no psiquiatra regularmente, os sussurros que eu acreditava vir da Nádia continuavam. Meu médico tinha ajustado minha medicação várias vezes, tentando controlar o que foi diagnosticado como alucinações auditivas, mas nenhum ajuste parecia fazer diferença. Cada mudança trazia uma pontinha de esperança que logo sumia quando os sussurros continuavam. Quanto mais eu ouvia, mais eu analisava cada movimento da Nádia. Cada frase que ela dizia, cada olhada diferente que ela me dava, eu via como confirmação de que ela estava tentando me enlouquecer. Eu tinha certeza de que ela estava sussurrando baixo o suficiente para eu ouvir, mas sem clareza suficiente para eu confrontar ela diretamente. Eu sentia a Clara observando minha condição piorar e percebia a preocupação crescente dela. No começo, ela descartava minhas acusações como sintoma da minha doença, confiando completamente na irmã. Mas conforme minha fixação nos supostos sussurros da Nádia se intensificava, a tensão dentro de casa também crescia. A Clara se viu numa posição difícil, dividida entre a lealdade à irmã e o compromisso de me apoiar. Uma noite a situação explodiu. Caminhando pelo corredor, eu ouvi algo. Era um sussurro, mais claro que nunca, inconfundivelmente da Nádia, tipo um murmúrio simples e sinistro, audível o suficiente para eu conseguir captar. Meu coração disparou quando cheguei na cozinha, onde encontrei a Nádia com um copo d'água na mão, aparentemente alheia à minha presença. Eu já estava no meu limite, não consegui me segurar mais. Gritei com ela, mandei ela parar com a encenação e simplesmente admitir que era ela sussurrando para mim. Perguntei por que ela estava fazendo isso e o que ela poderia ganhar com aquilo. Ela agiu como se não soubesse do que eu estava falando e começou a chorar. Chorou e saiu correndo de casa. Eu sabia que ela ia ligar para Clara e entrei em pânico. A Clara odeia quando recebe ligações no trabalho. Eu só conseguia imaginar como ela ficaria brava quando soubesse da minha confrontação. A Nádia não voltou para casa até a Clara chegar da rua. Meu coração acelerou pensando no que a Nádia poderia ter contado para ela. Se ela mentia sobre os sussurros, sobre o que mais ela poderia mentir. A Clara entrou em casa e me disse como estava lutando para entender tudo o que estava acontecendo. Tentei dar minha versão da história e ela me pediu para deixar ela terminar. Ela continuou dizendo que partia o coração dela me ver sofrendo, mas que também era igualmente difícil ouvir acusações tão sérias contra a Nádia. Quando eu tentei contar a verdade para ela, ela me disse que não queria que a gente perdesse o que tinha por causa de algo que poderia ser minha doença me enganando. Durante toda essa conversa, a Nádia estava atrás dela, chorando e balançando a cabeça, concordando. Eu não conseguia acreditar até onde ela levaria essa mentira. O que ela ganhava com isso? Senti que tudo aquilo fazia parte de algum jogo doentio e perverso que ela estava jogando. Concordei e deixei para lá. Senti que se eu falasse qualquer coisa naquele momento, viria de um lugar de raiva e a Clara não me ouviria de verdade. Esperei até o dia seguinte, depois que me acalmei, para falar com a Clara sobre a Nádia. Tentei explicar meu lado, transmitir como os sussurros estavam me afetando profundamente.
A Clara escutou, mas no final decidiu que meus problemas eram complexos demais para lidarmos sozinhos. Ela sugeriu que eu precisava de ajuda mais especializada do que o que podia ser oferecido em casa. A ideia de ser internado numa ala psiquiátrica foi chocante. Parecia um passo drástico, mas também reconhecia a gravidade do meu estado mental. A ideia de ser mandado para longe dela, para um hospital, me fez sentir como se ela estivesse desistindo de mim. Eu não queria ir, e quando tentei falar isso para ela, acabamos tendo uma briga feia. Os dois sentimos com força e não conseguimos concordar, o que só piorou as coisas. Em vez de continuar brigando, decidi ficar quieto e pensar em outra forma de mostrar para ela o que estava acontecendo. Eu tinha um plano. Se a Clara conseguisse apenas notar algumas das coisas estranhas que a Nádia fazia, talvez ela entendesse por que eu estava tão chateado. Nos próximos dias, prestei muita atenção na Nádia sempre que ela estava por perto. A Nádia parecia normal na maior parte do tempo, mas às vezes fazia pequenas coisas estranhas, como falar baixinho sozinha ou parar de repente como se estivesse escutando algo que mais ninguém conseguia ouvir. Sempre que a Nádia fazia algo esquisito, eu tentava garantir que a Clara estivesse lá para ver. Não falava nada, só esperava que a Clara começasse a notar essas coisas por conta própria. Meu objetivo não era deixar a Clara com medo ou espionar a Nádia, mas só ajudar a Clara a ver o que estava me incomodando tanto. A Clara ficou de olho na Nádia, notando mais dos comportamentos estranhos que eu tinha apontado. Os murmúrios baixos da Nádia e as pausas repentinas ficaram cada vez mais evidentes. Eu podia ver o ceticismo inicial da Clara começando a sumir, e ela começou a acreditar que algo incomum estava realmente acontecendo. Vendo essa mudança, decidi tomar uma atitude mais drástica. Comecei a gravar o comportamento estranho da Nádia no meu celular. Capturei momentos que poderiam provar que ela estava sussurrando intencionalmente. Cada vez que a Nádia mostrava comportamento estranho, eu discretamente gravava. Juntei várias gravações mostrando ela falando baixinho sozinha, parando no meio de tarefas como se estivesse escutando algo e mexendo os lábios sem fazer som. Uma noite, depois de um dia particularmente estressante, fui para o banheiro me refrescar. Os sussurros tinham sido persistentes desde que cheguei em casa e eu precisava de uma pausa. Deixei meu celular na pia do banheiro, sem querer deixando ele gravando enquanto tentava organizar meus pensamentos. Enquanto eu estava sentado ali, os sussurros começaram de novo. Meu coração começou a acelerar. Parecia que a Nádia estava bem do lado de fora, sussurrando diretamente para mim. Tentei me concentrar no som, captar palavras ou frases claras, mas era difícil distinguir qualquer coisa específica. Depois de alguns minutos, saí do banheiro. As vozes sumiram tão de repente quanto tinham começado. Peguei meu celular, parando a gravação sem pensar muito nisso. Foi só mais tarde, quando revisei o vídeo por puro desespero de encontrar alguma prova, que fiz uma descoberta chocante. Na gravação, eu conseguia ouvir o som da porta do banheiro rangendo suavemente. Os ruídos começaram de novo, mais claros dessa vez, e inconfundivelmente a voz da Nádia. Ela estava sussurrando bem do lado de fora da porta do banheiro. Meu coração disparou enquanto eu escutava. Toquei a gravação de novo, garantindo que não estava imaginando coisas, não havia dúvida. A Nádia estava sussurrando para mexer comigo. E agora eu tinha prova. A realização me atingiu com força. Eu não estava perdendo a cabeça. Alguém estava intencionalmente tentando me fazer pensar que eu estava. Agora que eu tinha essa nova evidência, senti que era exatamente o que eu precisava para provar para Clara que eu não estava louco. E finalmente voltar aos trilhos com meu psiquiatra. O que eu estava passando era real. Os sussurros da Nádia não eram fruto da minha imaginação. Decidi conseguir mais evidências. Conforme os dias passaram, eventualmente numa noite quando juntei coragem suficiente, mostrei as gravações para Clara. Ela assistiu atentamente, sua expressão mudando de preocupação para choque conforme via a evidência. Os vídeos mostravam a Nádia murmurando enquanto cozinhava, parando abruptamente em conversas e falando baixinho para ninguém. O rosto da Clara ficou pálido conforme ela processava o que estava vendo. Senti a tensão entre nós diminuir conforme agora nos entendíamos. Decidimos confrontar a Nádia com a evidência na noite seguinte. Pedimos para Nádia se juntar a nós na sala depois do jantar. A Clara começou a conversa gentilmente, expressando preocupação com o bem-estar da Nádia e mencionando que tínhamos notado alguns comportamentos incomuns. A Nádia parecia ansiosa conforme mostrei as gravações para ela. As mãos dela começaram a tremer e ela ficou evitando nos encarar. Depois de assistir às gravações, a Nádia finalmente desabou quando a Clara deu um momento para ela se explicar. A voz dela mal passava de um sussurro. Ela admitiu ter sussurrando do lado de fora da porta do banheiro, na cozinha, no jantar e todas as outras vezes. Ela reconheceu que tinha estado deliberadamente tentando mexer comigo. Ela parecia envergonhada. A Clara pressionou ela pelo motivo por trás das ações. Ela precisava entender por que a Nádia faria algo tão cruel. A urgência na voz da Clara cresceu conforme ela exigia uma explicação. Ela estava perdendo a paciência com a irmã. A Nádia hesitou, lutando para encontrar as palavras certas.
Finalmente ela confessou que acreditava que não era seguro para ela morar na mesma casa que eu por causa da minha esquizofrenia. Ela explicou que tinha lido sobre a condição e se sentia convencida de que eu poderia me tornar perigoso. Os sussurros e comportamentos estranhos dela eram uma tentativa de se proteger, me empurrando a buscar tratamento mais intensivo ou a sair de casa. A Clara escutou. Ela não conseguia compreender por que a Nádia tinha escolhido uma forma tão cruel de lidar com suas preocupações. A revelação de que as ações da Nádia eram motivadas por medo não tirava a responsabilidade dela no assunto. A Clara respirou fundo, tentando processar tudo. Ela disse para Nádia que, embora entendesse o medo dela, as ações eram inaceitáveis. Perguntou se ela entendia a quantidade de dano que tinha causado. A voz da Clara tremeu conforme ela expressou a dor e o estresse que a situação tinha causado para nós dois. Ela enfatizou que a confiança tinha sido quebrada. A Nádia estava com lágrimas nos olhos e se desculpou repetidamente. Ela expressou arrependimento pelas ações. Admitiu que não tinha entendido completamente o impacto do comportamento dela e estava genuinamente arrependida pela dor que tinha causado. Prometeu buscar ajuda para os próprios problemas e trabalhar para fazer as pazes. Depois da confissão da Nádia, a Clara e eu sabíamos que tínhamos que tomar uma decisão difícil. As ações da Nádia tinham causado muita dor e desconfiança. Apesar das desculpas e esforços para buscar ajuda, o estrago era grande demais para ignorar. A Clara decidiu que era melhor a Nádia sair da nossa casa. Na manhã seguinte, a Clara pediu para a Nádia se juntar a nós na sala. A Nádia parecia preocupada, sentindo que algo sério estava vindo. A Clara explicou calmamente que o comportamento dela tinha afetado profundamente nossas vidas e que não podíamos mais tê-la morando conosco. Ela escutou, parecendo triste e resignada, entendendo as consequências das ações. A expressão da Nádia rapidamente mudou de preocupação para raiva. Ela ficou agitada. O rosto se contorceu de raiva. A voz da Nádia se elevou conforme ela nos acusou de usar ela e abandonar ela assim como o ex-namorado tinha feito. A Clara permaneceu calma, embora fosse claro que estava lutando para manter a compostura. A raiva da Nádia ficou mais intensa. Ela insistiu que não tinha para onde ir e que éramos a única família dela. A tensão no cômodo era óbvia, cada palavra afiando ainda mais a divisão entre nós. Eu fiquei ali parado, sentindo uma mistura de emoções. Eu entendia o medo e a raiva dela, mas a confiança tinha sido quebrada de forma irreparável. A Clara, embora claramente afetada pelas palavras da Nádia, se manteve firme. Ela transmitiu que essa decisão era sobre garantir um ambiente seguro e saudável para todos. O surto da Nádia não mudou a necessidade da nossa decisão. As acusações dela eram dolorosas de ouvir, mas sabíamos que tínhamos que seguir em frente. A Clara permaneceu firme na decisão, mesmo que eu pudesse ver como era difícil expulsar a irmã. Ela disse que isso era para o bem de todos. Depois da conversa, a Nádia saiu pisando duro para arrumar as coisas. O clima estava tenso e o silêncio que seguiu a saída dela era pesado. A Clara ajudou a irmã a fazer as malas, o processo marcado por um silêncio constrangido e tenso. Eu fiquei fora do caminho, sentindo uma mistura de alívio, culpa e tristeza. A saída da Nádia era boa para nós, já que o tempo inteiro que ela ficou aqui foi estressante, mas também nos entristeceu pela perda de uma conexão familiar. Quando chegou a hora da Nádia ir embora, a Clara a acompanhou até a porta. A Clara foi dar um abraço e a Nádia a empurrou para longe. A raiva da Nádia ainda fervia por baixo da superfície. Ela se virou para mim e os olhos dela pareciam dizer que ela não tinha terminado comigo ainda. Ela murmurou algo, mas eu não conseguia entender direito o quê. Uma vez que a Nádia saiu, a casa ficou vazia. O silêncio, que antes parecia sufocante, agora parecia pacífico. A Clara e eu nos concentramos em reparar nosso relacionamento e ela cortou todo o contato com a Nádia.